que livra alguém de um perigo, um povo, né, que está na servidão. E também tem, está falando de colocar em liberdade, então está falando também que tem pessoas que estão aprisionadas, são prisioneiro, é um prisioneiro. E o que é um prisioneiro? O que significa? Um indivíduo privado, né, de liberdade. Então vamos recapitular aí, né? Eu gosto muito disso, eu gosto de ministrar e ensinar. Então, ser é uma condição. Ser. Então nós aprendemos ali que é um filho que vai libertar. Então é um salvador, é o libertador. E se precisa libertar é porque alguém está preso, é um prisioneiro. E prisioneiro significa, né, um indivíduo privado de liberdade. E o que é liberdade? Liberdade, irmãos, é poder de fazer ou deixar de fazer, de escolher. Liberdade. Poder de fazer ou deixar de fazer ou de escolha. Isso é liberdade. E nós declaramos que nós somos livres. Amém? Somos livres. Se o Filho, né, o libertar, vocês serão de fato livres. Libertar significa o quê? Libertar do quê? Tirar da prisão, da sujeição, da escravidão. Estou dando aqui só a introdução, tá bom? Estou sendo muito rápida? Tá rápido? Vocês estão entendendo? Porque a gente precisa, né, entender aquilo que o Senhor, né, quer transmitir para nós. Irmãos, outrora nós estávamos como? De que forma? Nós estávamos presos. Nós éramos prisioneiros do quê? Do pecado. Eu separei aqui, coloquei assim, ó, 7 revelações de que nós somos libertos. Porque outrora nós éramos escravos. Nós estávamos debaixo de um jugo. E aqui tem 7, nós vamos ver aqui, ó, 7 revelações. Eu coloquei dessa forma, dessa maneira. 7 revelações de que nós somos, né, que nós fomos, do que nós fomos libertos. Do que você foi liberto, do que eu fui liberto. Primeiro, nós fomos libertos, irmãos, da culpa do pecado. Nós somos libertos da culpa do pecado. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei, né? Pecado é iniquidade. A palavra do Senhor, nós já sabemos disso, que todos pecaram, todos. E todos estavam de que forma, de que maneira? Estavam destituídos da glória de Deus. E nós também sabemos, amados, que o pecado, ele tem um salário. E qual que é o salário do pecado? É a morte. Salário, nós cantamos aqui. Vocês prestaram atenção em todos os hinos que nós entoamos aqui? Foi falado aqui que Jesus, ele morreu na cruz. Nós sabemos disso, né? Irmãos, eu até coloquei aqui, mas eu vou adiantar. Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então você tem liberdade de louvar ao Senhor agora. O que é louvar? Não é simplesmente cantar, né? Não é simplesmente através dos cânticos, mas louvar significa elogiar. Então, cada vez que nós fomos aqui sendo ministrado, quando nós falamos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e você fala que você é livre porque Jesus te libertou, então,
né, aproveita essa oportunidade e fala: glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorifica mesmo o nome do Senhor, irmãos. Você está entendendo? Você está compreendendo qual que era a nossa situação? A nossa situação era de escravo. Nós estávamos perdidos. E um dia nós fomos encontrados. A palavra do Senhor chegou até nós. Isso é motivo mesmo de nós agradecer a Deus e nos alegrarmos na presença dEle. Como já foi ministrado aqui, irmãos, eu tenho problemas, você tem, nós temos lutas, mas nós não podemos deixar que isso venha nos calar. Amém? Então nós somos libertos do quê? Da culpa do pecado. A Patrícia vai estar projetando lá Efésios 1:7. O que está dizendo ali? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Quando eu estava aqui meditando e estudando a palavra, quando nós falamos de pecado, então a gente, né, o Espírito de Deus faz a gente ir lá no jardim do Éden, né? O homem, ele era livre. Adão estava livre ali no jardim. Sua mulher também. E o Senhor, Ele deu uma ordem, né? Ele falou assim, primeiramente ele chegou para Adão e falou: olha, Adão, aqui está o jardim, você vai cuidar e você pode comer de todas as frutas que está aqui no jardim. Porém, existe ali uma árvore que dela você não pode comer. E ele foi bem claro, ele falou assim: se você comer, você vai o quê? Vai morrer. Só que aí nós conhecemos a história, né? Nós conhecemos a história. A mulher foi, deu ouvido à serpente, porque a serpente aparece ali no jardim e começa ali, né? Convencer a mulher. Ele não obrigou, ele só foi trabalhando na mente dela. E ali então, ela come do fruto que o Senhor falou que não era para comer. Tinha um limite ali, o Senhor colocou um limite. Vamos dizer assim, uma lei, né? Ó, você pode comer de todas, mas dessa não. Você pode vir até aqui, dali para cá não. Mas aí a mulher desobedeceu, deu fruto também para o Adão. Eles comeram. E aí entrou o quê? O pecado no mundo e se estendeu a toda a raça humana. E o homem então ficou separado de Deus. Mas Deus, amado, nós sabemos que o nosso Deus, Ele não nos fez, Ele não te fez para ficar separado dEle. O Senhor nos fez para ter comunhão com Ele, relacionamento com Ele. O que mais o Senhor deseja, o que o Senhor mais quer, e Ele sempre está mostrando isso, é a gente ter relacionamento com Ele, a comunhão com Ele. Mas aí entrou o pecado, o homem ficou o quê? Se tornou escravo do pecado. O homem então passou a ser o quê? Ali, está sujeito ao diabo. Por isso que a palavra do Senhor fala, né? Aqui, nós somos livres do pecado. Nós estávamos destinados a ficar eternamente longe de Deus, mas como nós já sabemos, o Senhor não nos fez para estar longe dEle. E ali mesmo em Gênesis, né, 3,15 fala, né, da promessa messiânica que o Senhor enviaria o Salvador, o Libertador. E a palavra de Deus se cumpriu. Então, nós fomos libertos da culpa. Que culpa é essa? Do pecado. Então, ó,
temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, pela morte de Cristo, na cruz, nós somos libertos e os nossos pecados são perdoados. Eu vou acelerar aqui, porque a hora corre, né? Então, essa foi a primeira revelação. Nós somos libertos. Libertos do quê? Da culpa do pecado. E depois fala também que nós somos livres, né? Libertos da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está lá em Gálatas 3:13. Lembra que nós acabamos de falar agora que o Senhor falou para Adão: Adão, você só vai chegar até aqui. É uma lei, né? Daqui para lá você não pode. Mas aí o homem foi e desobedeceu, né? A maldição da lei. Quando o Senhor deu os 10 mandamentos para Moisés, né? Então ali ele deu para conscientizar, né? Para o povo ter conscientização, ter consciência do que era pecado ou não. Só que o homem não conseguia seguir a lei, né? Por isso que Jesus veio. Mas ele não veio para, né, anular, ele veio para cumprir a lei. E aqui a palavra do Senhor fala, né, que nós fomos libertos da maldição da lei. Qual que era a maldição da lei? Era a morte. E como nós já sabemos, o Senhor não nos fez para ficar separado dele, ele fez para estar conosco, para a gente estar com ele e ele conosco. Então, Cristo nos libertou da maldição da lei, né? Jesus tomou o nosso lugar e nos libertou da maldição imposta pela lei. Quem é que deveria estar lá? Naquela cruz? Era eu e você. E o Senhor tomou o nosso lugar. O Senhor também nos libertou, Jesus nos libertou do poder das trevas. A palavra do Senhor fala lá em Colossenses 1:13, né? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu gostaria que você não se dispersasse, né? Porque aqui é só uma introdução para você entender o que o Senhor espera de mim e de você. Então é necessário, né? A gente está aqui caminhando e voltando um pouquinho, porque tudo isso que nós estamos aqui ministrando, eu já tenho, né? Eu já fui ministrada. Muitos aqui já foram ministrados. Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer tratar de uma forma especial conosco nesta tarde. E nós precisamos rever isso. Porque parece que às vezes nós esquecemos. Talvez você esteja aí e fale: pastor, isso eu já sei, isso eu já ouvi, isso eu já li. Eu também sei, eu já fui ministrada, eu já li. A gente está sempre lendo, porque nós estamos nós estamos sendo ministrando e sendo ministrados. Mas é necessário você relembrar de tudo isso. Amém? Vocês estão entendendo? Então, do que nós somos libertos? Nós somos libertos do poder das trevas. Colossenses 1:13. O qual nos tirou da potestade, né, das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Bom, nós estávamos perdidos, né? Totalmente perdidos. Eram inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. Estávamos fazendo coisas que estavam desagradando a Deus. Mas pelo seu imenso e eterno amor,
Ele traçou um plano de redenção. Através de quem? Do seu Filho. Porque Deus amou quem? As pessoas de uma forma que nós não podemos entender e compreender, que Ele provou esse amor enviando o Filho dEle por nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer. Infelizmente nós sabemos que muitos estão perecendo. Muitos, infelizmente, estão partindo sem Cristo. E o Senhor não tem prazer, irmãos, guarda isso no teu coração. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Isaías fala que ainda que o pecado seja como vermelho, né, como escarlate, eles vão se tornar o quê? Brancos. Mas para isso, ele precisa ser o quê? Liberto. E o Senhor nos libertou do poder das trevas. Nos libertou do poder da escuridão. Aqui nós falamos de cegueira espiritual. Nós vamos ler lá em Mateus 6, 22 e 23. Nós éramos cegos espiritualmente. A palavra do Senhor fala que o príncipe deste século, quem é o príncipe desse século, irmãos? Quem é o príncipe deste século? É o diabo. E o diabo, o que ele faz? Uma das funções dele é cegar o entendimento das pessoas para que a glória de Deus não venha resplandecer sobre a vida dela. Então o diabo, ele cega as pessoas. Nós antigamente éramos cegos espiritualmente, nós não entendíamos a palavra. Você poderia até ler, mas você não tinha a revelação da palavra. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos pegar um pouquinho mais acima, 21. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui também junto com vocês. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Só um minutinho, irmão, deixa eu voltar aqui. Quero ler mais acima com vocês. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pode glorificar, exaltar. Que Deus está aqui, Deus é digno de ser louvado. Amém? Glória a Deus. 6. Deixa eu ver o 20. Glória a Deus. Só um minuto, que eu me encontro aqui. Diz assim, ó. Vou começar do 19, tá? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas. Vou continuar aqui no 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus nem a Mamon. Mas eu quero frisar aqui, né, que nós falamos, né, do poder das trevas, que a
nós somos libertos do poder das trevas. E aqui está falando que nós somos libertos do poder da escravidão, da cegueira espiritual. Então muitos estão cegos espiritualmente. Irmãos, aonde estiver o nosso coração, vai estar o nosso tesouro. E eu não ia perguntar isso não, mas se o Espírito de Deus está me levando, né? Aonde está o teu coração? Onde você está juntando o teu tesouro? Porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. O Senhor foi preparar um lugar. E Ele quer que nós estejamos com Ele eternamente. E o inimigo, ele está cegando as pessoas. Ele está colocando tantos atrativos, mostrando tantas coisas, que se nós não tivermos cuidado, pessoas é atraída com isso. Nós não podemos deixar que novamente venhamos estar na escuridão, debaixo, né, do poder das trevas. O Senhor já nos libertou, amém? O qual nos já tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de Deus, né, do amor, né, do seu amor. Nos libertou do poder da escuridão, cegueira espiritual. Então, se os nossos olhos forem bons, todo o corpo também será bom. Ou seja, o Senhor já nos tirou aquela escuridão que estava nos nossos olhos. Hoje nós vemos como, né, nós podemos ver ao Senhor. Nós vemos o Senhor pela fé. Continuando, o Senhor também nos livrou, nós somos libertos do presente mundo mal. Este mundo, como nós já sabemos, ele jaz no maligno. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, né, que vocês apresentem os seus corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não venha se conformar com este século, mas que venha renovar a nossa mente, para que a gente possa, né, compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Então nós somos libertos do presente mundo mal. Quantas maldades, quantas coisas estão acontecendo. E o Senhor, Ele fala na palavra dEle, né, que se nós fizermos do Senhor, Salmo 91, se nós fizermos do Senhor o esconderijo, Ele vai nos livrar. É promessa para aquele que faz do Senhor o seu esconderijo, descansa à sombra do Onipotente. Então, nós fomos libertos, nós já fomos libertos, irmãos, do presente mundo mal. Quando Jesus, o Espírito de Deus me faz lembrar, quando Jesus estava orando pelos seus discípulos, Ele orou da seguinte maneira, Ele falou: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E o Senhor tem nos livrado. O Senhor livra a gente, às vezes você nem sabe, mas o Senhor já entrou com providência e já deu livramento para você. Gálatas 1:4, o qual se deu a si mesmo por nós, pecador, para nos livrar do presente século, mal segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então o Senhor Jesus, irmãos, Ele fez, tudo que Jesus fez por nós, em obediência a Deus Pai. Ele veio mesmo para tirar os nossos pecados, nos livrar deste mundo mal. Vai guardando aí no teu coração, irmãos, eu estou só na introdução. Lembre-se de que Jesus é o nosso advogado.
Jesus é o nosso advogado, Jesus é o seu advogado? Nós estamos falando aqui de livramento, de pecado, que o Senhor já nos resgatou, o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu a morte, e nós podemos dizer que em Cristo Jesus nós já somos livres. Estamos neste mundo, não estamos sujeitos, de uma enfermidade, passar por luta, por dificuldade. A palavra fala que nós temos que estarmos vigilantes, Não estamos mais debaixo do poder do pecado, não estamos mais, porque o Senhor já tirou, o Senhor já venceu, mas nós pecamos em pensamento, às vezes em palavra, e a palavra de Deus fala, não é para pecar, mas nós pecamos. Mas lá em João 1, 1 João 9 fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar e nos purificar de toda injustiça. Então o Senhor já nos libertou do poder de Satanás. A palavra do Senhor também fala que o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor. O anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. Mas a palavra também fala que ao nosso derredor, quem é que está bramando como se fosse um leão? Satanás. Ele está bramando. Ele quer o quê? Devorar. Ele não está preocupado com aquele que está lá fora, não. Que está longe de Deus. Ele está de olho, sabe em quem? Em mim e em você. Porque um dia nós encontramos com Jesus. Na verdade, Jesus nos escolheu primeiro, depois nós escolhemos o Senhor. Então, mas o Senhor já nos livrou do poder de Satanás. Mas o Senhor nos dá um alerta, e o Senhor está dando alerta para nós, que nós temos que ser vigilantes e não dar lugar ao diabo. Lá em Apocalipse 12, 10 e 11, fala assim, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada esta salvação, e a força do reino do nosso Deus, e o poder de seu Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual adiante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O Senhor nos libertou, glória a Deus, do poder de Satanás. Mas você acha que ele vai ficar olhando você aí louvando a Deus, fazendo a obra de Deus? Você acha que ele vai ficar tranquilo? Você acha que ele está tranquilo? Não. Ele faz de tudo para tentar desviar o foco. Ele tentou a Eva lá. Você acha que ele não vai tentar? Onde que ele trabalha? Na nossa mente. Ele começa a colocar, pensamento. Ele não conhece os nossos pensamentos. O diabo não conhece os nossos pensamentos. Mas ele está de olho. Ele está vendo o que fazemos, como falamos, nosso comportamento, está vendo tudo. E ele vai trabalhar aí. Vocês estão entendendo? Eu ia falar uma coisa, mas... O Senhor deu à igreja o poder de derrotar por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciamos. Lá em Lucas, 10, 19, fala assim, que o Senhor já nos deu poder e autoridade. Para fazer o quê? Para desfazer as obras do diabo, pisar na cabeça dele. Eis que vos dou poder
para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Deixa eu falar algo para você. O atleta, ele se inscreve para uma competição. E qual que é o objetivo dele? Uma pessoa que é atleta, que se inscreve para uma competição. Qual é o objetivo dele? É vencer, é ganhar. Mas para ele vencer, para ele ganhar, o que ele tem que fazer? Ele tem que treinar, tem que ter disciplina, né? Tem que ser obediente. O corpo vai pedir para ele não treinar, vai, não vai? Irmãos, uma vez eu ouvi, e falando agora dessa ilustração, eu lembrei, nosso pastor Orides, uma vez ele falou assim: carne não se converte. A carne não se converte. O espírito sim. A carne, ela tem que ser disciplinada. O atleta, quem aqui faz algum tipo de esporte? Quem aqui já se inscreveu aí na São Silvestre? Tem que ter um preparo, não tem? Para ganhar. Quem aqui já serviu o exército, os homens? Quem já foi para a guerra? O guerreiro, pessoa que vai guerrear, o que ele tem que fazer? Se preparar. Ele vai de qualquer jeito? Não. Quem lê a Bíblia, nós que lemos a Bíblia, você está estudando a Bíblia, você vê lá, vou pegar Josué, né? Josué, quando ele ia, né, traçar lá os planos, o que ele fazia? Ele ia de qualquer jeito? O que ele fazia? Ele treinava os seus soldados. Ele traçava o plano de como ele ia atacar o seu inimigo. Trazendo aqui, irmãos, para a nossa vida espiritual. Nós temos um adversário. O Senhor já nos... Você vai encarar o diabo de qualquer jeito? Como que a gente vence ele? Como que o Senhor já venceu. Mas nós temos que fazer o quê? Tomar posse. Estava preparando você para você entender que nós já somos livres. Antes nós éramos marionete na mão do diabo, querendo você ou não. Quem aqui tinha vício de cigarro, de bebida, né? Uma vida aí. Quem que conduz você? Quem conduz? Não é o inimigo? Ah, tem nada não, pode, aproveita a vida. Só que aí você teve um encontro com Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor deu à igreja o poder de derrotar por meio do sangue do Cordeiro. Quando a gente vai, voltando um pouquinho, né, lá em Efésios, Paulo fala assim que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para que nós possamos o quê? Vencer o inimigo. Irmãos, luta, dificuldade, pensamentos, eu já coloquei mais para frente. Nós enfrentamos todos os dias. Só que nós não podemos esquecer de uma coisa. Que um dia nós tivemos um encontro com Jesus, o Salvador. Glória a Deus. Nós não estamos mais no engano. Antes nós éramos enganados.
Quando nós estávamos passando por qualquer situação, nós íamos em várias portas, nós batíamos em várias portas, nós fazíamos as coisas achando que estava certo, estava errado. Mas nós somos alcançados, nós somos libertos. Você é liberto. Também nós somos libertos, irmãos, de todo o poder, de todo o temor. Lá em Salmos 34:4 fala assim: buscai o Senhor, o salmista, né? Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E aqui que eu coloquei. A cada dia, irmão, todos os dias, nós enfrentamos novos desafios. E muitos desses desafios, né, vêm para tentar nos parar e colocar medo. Então, a cada dia enfrentamos um novo desafio. E muitos desses vêm para tentar nos parar através do medo, da insegurança. Mas atentamos para a promessa do Senhor. Por que o Senhor disse que é para nós não temermos? Não temas. Porque o Senhor fala que Ele está conosco. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda. A palavra do Senhor, irmãos, as promessas do Senhor, elas têm sido cumpridas. E o que nós vemos aí, tudo que está acontecendo e ainda está por vir, o Senhor já alertou a sua igreja. Porque o Senhor não nos deixa, irmãos, né, em dúvida. E o Senhor revela as coisas para aqueles que são seus. Então nós sabemos que a qualquer momento, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós sabemos que Jesus, Ele vai voltar. E Ele tem voltado para muitos. Muitos já foram. E glória a Deus, aqueles que partiram com Cristo. Mas nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos aqui. Você ainda está aqui. E se nós ainda estamos aqui, é porque o Senhor, Ele tem algo ainda para realizar através das nossas vidas, nas nossas vidas. Eu sempre gosto de falar isso, porque eu creio nisso. E através das nossas vidas. O Senhor, Ele tem te capacitado. Você é precioso, você tem valor para o Senhor. Não é porque você, né, porque nós sabemos que em relação a trabalhos, vamos pegar a igreja agora como exemplo, não é porque você não tem um trabalho em evidência, que as pessoas estão aqui vendo, né, que você não é precioso e que Deus não vai usar. Deus quer usar a sua vida, independente se você está ou não em evidência. O Senhor quer usar você lá onde você trabalha, qual a profissão a qual Ele te vocacionou. O Senhor quer te usar lá no local do trabalho, na escola, na faculdade, aonde você estiver. Andando na rua, no mercado, no açougue, na farmácia, eu não sei aonde, né, você costuma ter mais frequência, mas uma coisa eu sei. O Senhor quer usar a tua vida. Você não é mais escravo, você é uma pessoa livre, nós somos livres. Nós temos um advogado que intercede por nós. Talvez alguém pensou assim, nossa, mas eu sou tão pequeno, eu peco, eu faço isso. Nós temos um advogado, você tem um advogado, chama Jesus Cristo. A última revelação que eu coloquei aqui, irmãos, fala sobre a ira vindoura de Deus. Apocalipse 15. Do 15 ao 17, mas eu vou ler só o 17. Mas vai estar aí, projetado para você ler. Fala sobre a ira vindoura de Deus.
Lembra quando lá na geração de Noé, como que era o coração da humanidade? Totalmente longe de Deus. E Deus então Deus olha, né, para aquela geração e diz a palavra que ele se arrependeu. Tanta maldade, tanta violência, tantas coisas, né, que eles estavam cometendo. E Deus olhou e falou: eu vou destruir. Eu vou destruir. Vou acabar com a humanidade. Mas ele olhou quem? Tinha uma família lá que buscava Deus. Quem era essa família? Noé. Noé, sua família. Então Deus se revela para Noé. Manda Noé construir a arca. 120 anos. Noé construindo a arca. O povo rindo, zombando. E ele ali, em obediência a Deus, construindo a arca. E Deus vai mandar juízo. E Deus está falando, Deus vai mandar juízo. Deus vai mandar. A ira de Deus vai vir. Se arrependam. Aqueles povos se arrependeram? Não. Somente Noé e a sua família. Eles entraram na arca. Hoje, quem é a nossa arca? É Jesus Cristo. A palavra está sendo pregada. A ira de Deus vai vir, né? Infelizmente, muitos não estão dando crédito. E no versículo 17 fala assim: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem que vai aguentar? Irmãos, a palavra de Deus tem se cumprido e muitas coisas ainda estão por vir. E o Senhor tem alertado o seu povo, né? Desde lá do Antigo Testamento, o Senhor sempre está alertando o povo. Mas Deus também o povo está sempre caindo, virando as costas para Deus. Deus é um Deus de misericórdia e cheio de amor, de bondade. Ele vai lá, ele levanta homens, profetas, juízes, para trazer o povo de novo. E depois ele trouxe Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A obra redentora já foi realizada. Na cruz, Jesus gritou: está consumado. Tomou o meu e o seu lugar. E nós somos livres, irmãos. Livre para amar, livre para perdoar, como diz a canção, né? O que a igreja espera? O que a igreja está esperando? Quando fala igreja, nós estamos falando de um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. Você é um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, está escrito assim, sobre nova direção. O nosso dono agora é Jesus. Quando o Senhor Jesus olha, quando Deus olha, Ele vê o quê? O sangue de Jesus sobre nós. Porque um dia nós nos arrependemos, amém? O que a igreja espera? Versículo Apocalipse 6:17. O que a igreja... Não, aqui nós falamos sobre a ira, né? Mas perdão, é 1 Tessalonicenses 1:10. O que a igreja espera? O que nós estamos esperando, irmãos? 1 Tessalonicenses 1:10. Espera dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber,
Jesus Cristo que nos livra da ira futura. Que ira futura? Nós sabemos que um dia, né, todos nós, todos, no final de tudo, todos iremos comparecer diante de Deus. Todos. Todos. E aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, será condenado. O que nós estamos esperando? O Filho, aquele que um dia tomou o meu e o seu lugar e morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele vivo está aqui em nosso meio, está aqui tratando conosco, está aqui falando conosco, está aqui para receber o louvor, está aqui para receber a adoração, está aqui para nos ajudar a caminhar. Porque sozinho nós não podemos, ele mesmo falou, sem mim vocês não podem fazer nada. E ele fala, permaneça em mim, toma sua cruz, siga-me. O Senhor está falando nesta tarde, nesta noite já, né? Então nós estamos aqui aguardando, esperando dos céus, aquele que ressuscitou. E somente Jesus para nos livrar da condenação, somente Jesus para livrar da condenação eterna. Porque a palavra de Deus fala que todo aquele que nele crê, não vai perecer. Enquanto estamos aqui, permanecemos na palavra, na vigilância, fortalecendo a nossa fé, olhando para Jesus. Hebreus 12, 1 e 2, né? Nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É a palavra que está sendo ministrada aqui. Aonde há o Espírito de Deus, a liberdade. A quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. 12. Nós vamos ler 1 e 2. 12. Glória a Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. De que maneira? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para o autor, irmão, nós temos que continuarmos aqui a nossa caminhada, olhando para Jesus, levando o Evangelho. Amém? Isaías 61 fala que o Espírito de Deus está sobre nós. Então, irmãos, essa foi a introdução. E agora eu vou, em questão de 10 minutos, eu quero ministrar na sua vida. Só foi a introdução. Agora que eu vou ministrar. Em 10 minutos. Então preste atenção. Glória a Deus. O Senhor, Ele fala para mim e fala para você hoje. Isaías 61. O Espírito do Senhor foi derramado sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós. Porque o Senhor, Ele já ungiu você. Ele já nos ungiu. Para pregar as boas novas aos mansos e enviou a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Sabe por que eu e você nós estamos aqui?
apagado. Irmãos, o Senhor nos separou. O Senhor te separou para a gente continuar a obra. Não é simplesmente para nós esquentarmos banco. Precisamos estar na igreja? Sim, precisamos. Porque a palavra do Senhor fala que nós não devemos deixar de congregar. Porque é aqui que nós vamos ser tratados, nós vamos ouvir a palavra. É aqui que os remanescentes, aqueles que creem, que um dia entregou a sua vida para Jesus, pela fé, se reúne para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E aqui, entre nós, que um toma a causa do outro, para orar, para ajudar, para estender a mão, não é para empurrar. Porque todos nós somos carentes de Deus. Todos nós precisamos do Senhor. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Quando o Senhor ressuscitou Lázaro, o Senhor fez aquilo que o homem não podia fazer. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus, Ele faz. Mas Ele deu uma ordem para o homem. Ele falou para os discípulos, diante da sepultura de Lázaro, quando Lázaro sai para fora, Ele fala, desatai-o, porque ele veio todo envolto. Quantas pessoas o Senhor já ressuscitou, irmãos. A obra já foi feita. Nós não sabíamos, mas a glória do Senhor nos alcançou. A palavra do Senhor nos alcançou. Nós não estamos mais cegos. Nós sabemos qual é o propósito de Deus para nós aqui nesta terra. Para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E alcançar aqueles que ainda estão perdidos. Como diz aqui, restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Verdadeiramente nós somos livres? Será que tem algo dentro de nós que nós estamos ainda tentando resolver? Nós temos que tomar posse. O Senhor falou fortemente comigo, irmãos, em relação a isso. Tomar posse daquilo que o Senhor já nos deu, que é a libertação. A palavra do Senhor fala aqui, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 1:5. E ele também fala lá em Judas, que nós, por causa da liberdade, nós não temos que dar lugar à libertinagem, à corrupção. Nós somos libertos. Paulo lá em Coríntios 6:12, ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Liberdade, poder de fazer algo, de não fazer, de escolha. Nós somos livres para escolher agradar a Deus ou não, andar com Deus ou não. Nós somos livres para fazer escolhas. O Senhor me leva lá em Tiago, irmãos, que nós somos livres para controlar o que é a nossa língua. Quantas pessoas estão mortas ou nós estamos matando por causa da
língua. Eu não sei se tem algo na sua vida ainda que você se sente preso. Mas o Senhor já te libertou. O Senhor já nos libertou. Senhor, quando eu estava lendo lá se de fato o Filho vos libertar, a decisão está na nossa mão, se nós queremos ou não, que Cristo trabalhe na nossa vida, não é só na salvação da nossa alma, enquanto nós estamos aqui, porque tem áreas da nossa vida que nós estamos aprisionados. O Senhor quer trabalhar, mas nós nos fechamos. Nós não deixamos Deus trabalhar, o Espírito de Deus trabalhar. O Espírito Santo quer trabalhar. E muitas vezes nós não permitimos, tem que ser do nosso jeito, da nossa forma. Não. Deus, Ele quer entrar na área da tua vida. Deixa Deus trabalhar. O que Jesus, veio para fazer, Ele já fez. É nós que temos que tomar posse agora. Fique em pé do seu lugar. O Senhor também me fez, quando eu estava ministrando, fazendo essa ministração. Feche teus olhos. O Senhor, Ele me levou naquela passagem uma mulher. Ela ia para a igreja. E a Bíblia fala que essa mulher estava encurvada dentro da igreja. Ela frequentava a igreja. E de que maneira que ela andava? Ela andava encurvada. Sabe por que ela andava encurvada? Porque ela era prisioneira de um espírito mau. Jesus olha para aquela mulher, toca nela, e ela se endireita. Ou seja, ela foi liberta. Ela estava dentro da igreja, lá no templo. Frequentava, mas estava cativa ainda. O Senhor tocou. Irmãos, Jesus se faz presente neste lugar. A obra de redenção, de remissão já foi feita. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Coloca a tua vida agora diante do teu altar. Eu não sei se você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Eu não sei se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas esta foi a palavra que o Senhor me levou a estudar e trazer aqui para a igreja. De que nós já somos livres. Você é livre. Você é livre. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos justificados. Mas nós temos que tomar posse. Enquanto nós não tomarmos posse disso, o inimigo vai tentar te aprisionar. Vai lançar pensamentos na tua mente de que Deus não te ama, de que você não vale nada, que não adianta você continuar buscando, que não adianta orar.
Tudo isso é mentira do diabo, porque ele é mentiroso. Nós já fomos libertos através do Senhor Jesus. Glória a Deus por aqueles que já entenderam isso. Não na sua força, mas na força do Senhor. Estão se deixando ser usados por Deus para libertar, para levar a palavra de libertação. Eles vão estar cantando, depois nós vamos estar orando, mas enquanto